Oi, gente, meu nome é Jonise Rachid, eu sou proprietária da Decorales Eventos e Festas, sou de Divinópolis, Minas Gerais e tem 20 anos que eu trabalho com decoração floral, né? Eu comecei a minha carreira quando a minha menina nasceu, montei uma floricultura. Com o tempo de floricultura aberta, eu vi que eu gostava mesmo era de decoração. E aí eu resolvi partir para essa área, fazer cursos, fiz curso com vários professores aqui no Brasil, fiz curso fora do Brasil também, né? E continuei trabalhando com decoração, casamentos e festas, né? Conheci a Renata através do Instagram, conheci a Tribo Paraíso e cada dia eu me apaixonava mais pela pessoa da Renata e encantada com os trabalhos que ela faz, né? E aí eu vi que a Renata começou a dar um curso online, que é a formação e decoração como negócio. E nem pensei, já me inscrevi e tudo, e começou o nosso curso, né? E eu tive uma grata surpresa, né? De fazer esse curso com a Renata e aprender tanta coisa. Depois de 20 anos de profissão, eu não sabia que eu ainda podia aprender tanto, né? Então, o curso da Renata é um curso que não ensina só a gente montar um arranjo. Ele te ensina desde estudar o seu concorrente, o seu mercado, né? Até fazer as megas montagens, os detalhes importantíssimos, né? E o que mais me surpreendeu no curso é como que a Renata é. Que pessoa encantadora, como que uma mentora se entrega tanto às suas mentoradas, com tanta clareza de expressão, com tanta vontade que a gente aprende, com tanta disponibilidade de ensinar, né? Isso foi o grande diferencial para mim, sabe? Então hoje, depois que eu acabei o curso, eu já mudei tanta coisa no meu atendimento, no meu cronograma, na minha execução, né? Eu passei mais credibilidade para os meus clientes, eu entrego os projetos com muito mais perfeição, com muito mais profissionalismo, né? Aprendi a valorizar o meu trabalho, né? O trabalho da gente tem que ter um preço, e se a gente faz diferenciado, a gente pode aumentar. E eu já aumentei e eu continuo pegando muito mais clientes, mesmo com a pandemia, a gente tem trabalhado quase todo final de semana. Então eu agradeço demais a Renata por essa doação, por essa clareza de expressão. E assim, eu super indico, gente, façam o curso de formação, porque assim, foi um divisor de águas na minha vida. Renata, gratidão eterna, viu? Gente, pode fazer que vocês vão amar, depois vocês vão me falar. Um beijo. Oiê! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da Semana da Decoradora do Futuro. Eu quero começar essa aula de hoje explicando para quem não estava com a gente na aula passada o que é essa Semana da Decoradora do Futuro. Essa é uma semana que eu criei para ressignificar nossa profissão, para mostrar a oportunidade que existe no mercado de decoração de eventos, mais especificamente no mercado de eventos integrados à natureza, que são aqueles eventos normalmente realizados ao ar livre, em espaços abertos, que colocam a natureza em foco, para criar uma conexão toda especial entre o ambiente e o evento realizado. Esse é o estilo de decoração que deixou de ser simplesmente uma tendência e se tornou realmente o futuro do ramo de decoração. Então, essa é uma oportunidade de você conhecer esse mercado. E mais do que isso, é uma oportunidade de dar uma guinada que pode transformar a sua vida e a sua profissão. E para quem é essa Semana da Decoradora do Futuro? Essa semana é para mulheres que têm garra, que são comprometidas e decididas. Essa semana é tanto para quem nunca trabalhou com decoração na vida, mas anda flertando com esse mercado, tem vontade de começar, mas não sabe como, para quem quer viver uma transição de carreira, da mesma forma que eu vivi há 7 anos e foi a melhor escolha da minha vida. E essa semana também é para você que já trabalha com decoração de eventos,
seja no mercado convencional ou com eventos integrados à natureza, mas sente que ainda não atingiu todo o seu potencial, sente que tem muito para crescer ainda, quer aprender a profissionalizar e elevar o seu negócio a um novo nível. Você vai perceber que existem duas esferas dentro desse trabalho. Existe tanto a parte empresária, que precisa saber lidar com decisões, precisa saber se organizar, negociar com fornecedores, divulgar o trabalho, gerenciar o negócio, quanto também existe a parte artística, a parte prática da decoração, o passo a passo por trás das montagens. Então, essa semana veio para mostrar tanto os segredos do lado empresário, quanto os segredos do lado decorador, para que a gente consiga abordar essas duas partes fundamentais do trabalho e assim você possa se tornar uma profissional completa. Para o negócio ser lucrativo, essas duas partes precisam existir e precisam andar juntas. E para quem não é essa semana? Essa semana não é para as pessoas acomodadas, pessoas que não têm interesse em crescer ou passar por qualquer tipo de transformação na vida. Eu não quero pessoas acomodadas comigo. Eu quero formar as melhores decoradoras de eventos do mercado. Esse é o meu objetivo. Então, essa semana também serve como um filtro. Só chega ao final realmente quem está comprometida e quem tem garra, porque eu só quero as melhores junto comigo. As que têm fibra. As acomodadas podem sair da aula e ir assistir Netflix. Até porque, para ser uma decoradora do futuro, é necessário saber correr atrás do que a gente quer. Não é uma profissão que a gente entra por falta de opção. É uma profissão que a gente escolhe ser. Na última aula, eu falei também que eu vim de um ramo que não tinha nada a ver com decoração. Eu era advogada, mas eu não havia escolhido o direito. Eu estava só seguindo um fluxo que eu achava que precisava seguir. Eu vivi um tempo achando que eu não tinha outras opções além daquela. Hoje eu vejo que eu estava vivendo no piloto automático. Quando eu me tornei decoradora, foi completamente diferente. Eu não me tornei decoradora por falta de opção. Foi uma escolha. Eu escolhi ser. Então, essa semana é para aquelas que também querem sair do piloto automático e querem escolher ser. O direito não me empolgava, não me realizava. A decoração faz eu me sentir viva, faz eu me sentir mais completa, me realiza. Se você já teve um trabalho que não te empolgava, se você já passou por uma transição de carreira ou está passando por uma agora, você vai me entender. E eu acredito que quando colocamos alma no trabalho, a energia flui. Então, preparadas para a aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho da decoradora do futuro. Vamos ter muito conteúdo hoje e eu estou muito animada. Quais são as características importantes para quem trabalha com decoração de eventos? Quais habilidades podem e devem ser desenvolvidas? Qual é o papel da decoradora do futuro? Eu vou te mostrar que existe um método, existe um processo, existe uma forma de se organizar para transformar um processo aparentemente subjetivo em algo mais objetivo, mais palpável. Eu vou te contar como eu desenvolvi esse método e vou te mostrar os bastidores desse trabalho, que eu considero o melhor trabalho do mundo. Mas antes, só para a gente poder alinhar as coisas direitinho por aqui, eu quero fazer um apanhado, um resumo bem rápido do que a gente já viu até agora. Na última aula, eu contei um pouquinho da minha história, contei um pouco de como foi a minha transição de carreira. Nós conversamos sobre como nos sentimos obrigadas a seguirmos padrões desde novas e nos sentimos julgadas quando tentamos pensar fora da caixa.
Falamos sobre a coragem que é necessária para dar o primeiro passo e sair da nossa zona de conforto, mas ao mesmo tempo do quanto é libertador quando a gente consegue quebrar esse ciclo em que estamos inseridas para finalmente fazer aquilo que a gente ama, aquilo que faz a gente se sentir realizada de verdade, que preenche a nossa alma. É como se a gente finalmente tomasse as rédeas da nossa própria vida e nos sentimos empoderadas, fazendo aquilo que a gente realmente nasceu para fazer, com um propósito, com uma missão, sem aquele mal-estar que costuma vir todo domingo à noite, aquela preguiça e aquele desânimo que parece que puxa a gente para trás, sempre que lembramos que vamos trabalhar no dia seguinte. Você já sentiu isso? Depois que a gente começa a fazer o trabalho que a gente realmente escolheu fazer, ao invés do trabalho que nos aprisiona e nos limita, tudo passa a fluir. A gente se sente grata por poder trabalhar. O sentimento de que algo está faltando é substituído por um sentimento de realização, plenitude. Além disso, para fechar o nosso apanhado geral da última aula e entrarmos no assunto que vamos falar na aula de hoje, no nosso último encontro nós também falamos sobre as oportunidades que existem no mercado de decoração de eventos. E eu te mostrei que o futuro da nossa profissão está justamente nos eventos integrados à natureza. Te mostrei que os eventos ao ar livre nunca foram tão procurados. Te mostrei que, além desse tipo de evento já ser a tendência que existia antes, a pandemia serviu como uma catalisadora desse mercado. As pessoas passaram a buscar mais a conexão com a natureza e passaram a se sentir mais seguras em ambientes abertos, sem grandes aglomerações. Houve uma mudança de hábitos e os eventos ao ar livre vieram realmente para ficar. Quem não se adaptar a essa realidade vai acabar ficando para trás. E uma das coisas mais importantes que eu mostrei em relação a essa oportunidade transformadora que existe nesse mercado foi a escassez de bons profissionais. Todos os dias eu preciso recusar propostas de trabalho. As pessoas não encontram decoradores especializados em eventos integrados à natureza. Simplesmente não existem profissionais qualificados nesse mercado. Os poucos que já descobriram essa oportunidade e já se qualificaram, já estão ganhando muito dinheiro. E se você ainda não está, essa também é a chance de você aprender a profissionalizar o seu negócio e elevá-lo a um novo nível. Eu te garanto que quem entrar nesse mercado agora vai se dar muito bem e vai conseguir colher os melhores frutos. É um oceano azul em que eu estou nadando praticamente sozinha e eu não estou dando conta de atender toda a demanda desse mercado. Eu não vou negar, eu também tenho uma ambição ao criar a Semana da Decoradora do Futuro. Eu quero profissionalizar esse mercado e quero ser responsável por formar as melhores. As top 5% das melhores decoradoras desse mercado. Essas vão ser as decoradoras que vão ficar no topo da pirâmide das profissionais mais cobiçadas e mais bem remuneradas. E é aquele ditado: quem sai na frente, bebe água limpa. Eu quero poder indicar pessoas que sejam da minha confiança para as demandas que eu não consigo atender. Quero poder fazer parceria com essas pessoas quando eu precisar. E é o meu nome que está em jogo. Então, eu preciso ter pessoas em quem eu confie nesse ramo. Justamente por isso que eu desenvolvi uma formação completa, com toda a minha experiência e tudo que eu já vivi durante esses meus mais de 7 anos como decoradora. Mas agora que já estamos todas bem alinhadas sobre as oportunidades desse mercado, vamos falar sobre o trabalho da decoradora do futuro.
qual é o nosso papel? Como eu cheguei ao método que eu uso hoje no meu dia a dia? Vamos falar sobre os bastidores, sobre o que está por trás de cada montagem e sobre quais são as características que um bom decorador precisa saber desenvolver. E você vai receber algumas dicas práticas para que você possa aplicar no seu próprio negócio. Vamos falar sobre os 2 Is que são muito importantes para as decoradoras do futuro. É importante que você saiba que o meu processo, o método que eu executo hoje, não caiu do céu e não nasceu da noite para o dia. É resultado de anos de experiência. É consequência de erros e acertos. Quando eu comecei, não existia uma formação completa Renata Paraíso para me orientar e me mostrar por onde começar. Eu precisei quebrar muito a cabeça sozinha e aos poucos eu fui aprendendo e desenvolvendo esse método. Se quando eu comecei eu tivesse acesso ao que eu ensino hoje na minha formação online, eu tenho certeza que minha carreira teria decolado muito mais rápido. As coisas teriam sido muito mais fáceis. Ou seja, é um método que realmente é fruto de anos de aprendizados. Tô te dando um atalho de praticamente uma década de conhecimento. E esse conhecimento você não encontra em nenhum outro lugar, em nenhuma faculdade, em nenhum curso. Você tem a chance de beber água direto da fonte. Afinal, eu fui a pioneira aqui no Brasil. Fui a primeira a me especializar em eventos integrados à natureza. Inclusive, existem vantagens e desvantagens de eu ter sido a primeira. Ao mesmo tempo que eu peguei um mercado praticamente inteiro para mim, porque eu era a única que trazia essa proposta, eu não tinha em quem me inspirar. Eu não tinha a quem recorrer. Eu não tinha com quem tirar minhas dúvidas. Eu não conseguia saber se eu estava errando ou acertando, só depois de ter o resultado final. E nem sempre eu acertei. Já passei muito perrengue também. Já tive que rebolar para conseguir fazer as coisas saírem do jeito esperado. Então, foi um método conquistado e depois de tudo que eu vivi, hoje está completamente estruturado, bem consolidado e fácil de executar. E claro, o mais importante, funciona de verdade, podendo ser aplicado em todos os projetos. Então vamos lá. O primeiro I, que é fundamental que a gente execute na hora de trabalhar com um projeto, é o I de interpretação da cliente. Eu vejo que muita gente tem dificuldade nessa parte de interpretação da cliente, ou não está dando a devida importância a essa etapa do processo. Vejo pessoas, inclusive, querendo pular etapas, mas somente seguindo um método eficiente de interpretação que a gente vai, de fato, conseguir ter resultados assertivos para que a gente consiga fazer com que cada um dos nossos eventos seja verdadeiramente único e personalizado, para que a gente possa realizar individualmente o sonho de cada casal ou debutante, enfim, cada cliente. Nosso papel enquanto decoradoras é justamente o de traduzir a nossa cliente em um cenário. Então, é muito importante que a gente tenha uma organização para conseguir fazer isso. E existe sim uma fórmula que a gente pode seguir para que possamos otimizar os nossos processos. Então, o que exatamente é a interpretação da cliente? É você, de fato, entender quais são as prioridades dela, quais são as expectativas dela, quem é ela, o que ela está esperando daquele evento, qual é o gosto dela, qual é o estilo dela, o que é importante para ela. Interpretar a cliente é conseguir captar muitas coisas que não estão tão óbvias assim, que você não consegue extrair meramente através de uma conversa que não seja muito bem guiada, muito bem estruturada.
É extremamente importante que você coloque isso em prática no cenário do evento, porque é isso que vai fazer com que os convidados entrem na festa e falem: nossa, tá a cara da fulana. Não existe nada mais gratificante e não existe nada que comprove mais que você foi assertiva no seu trabalho e que você cumpriu o seu papel do que os convidados entrarem na festa e falarem que tá a cara da cliente. Isso é o que me move. É isso que me faz perceber que um evento não é só mais um evento. Cada evento é verdadeiramente único. Todo evento é criado com maior carinho, pensado em todos os detalhes, para aquela noiva, para aquela cliente, para aquele casal. Tudo é criado exclusivamente para imprimir a essência e a personalidade da nossa cliente naquele cenário que a gente decorou. O nosso papel enquanto decoradoras é criar uma fórmula para que a gente vá se aperfeiçoando mais e mais nessa arte. A decoradora do futuro não é só uma decoradora. A decoradora do futuro também é empreendedora e é, de fato, intérprete. A gente tem que conseguir traduzir o que mais existe por trás daquela cliente. A gente tem que conseguir ler aquilo que não foi dito em palavras e que é interessante você colocar na execução da decoração. É essa leitura que vai fazer a diferença, que vai fazer com que os convidados se sintam extasiados e sintam que estão, de fato, vivendo uma experiência única. Então, isso é interpretar a cliente. Quando a gente se atenta a essa etapa e cria um evento completamente personalizado, seguindo a nossa missão como decoradoras, fazendo um trabalho que imprime essência, a gente deixa de ser meras reprodutoras de referências e nos tornamos verdadeiras artistas. Isso também é ser uma decoradora do futuro. E agora você deve estar se perguntando: como é feita essa interpretação? Existe um método? Sim, existe. Como eu disse, esse método é resultado de anos de experiência, é fruto de constante evolução, constante aperfeiçoamento, e está cada vez mais assertivo. Esse método se resume em 2 etapas. A primeira etapa é uma etapa online, na qual eu envio para a cliente, por e-mail, um questionário de briefing. Basicamente, esse questionário de briefing consiste em várias perguntas que eu faço para a cliente que me ajudam a fazer uma leitura das prioridades que ela tem. Esse formulário é muito extenso. Eu precisaria de várias aulas para conseguir falar tudo o que eu preciso falar sobre ele. Mas podem ficar tranquilas que na minha formação online tudo é abordado nos mínimos detalhes. Mas vou dar 2 dicas práticas que serão fundamentais para te guiar nessa primeira etapa do processo de interpretação. Primeira dica: eu sempre pergunto no formulário detalhes das contratações de fornecedores. Saber os detalhes das contratações é um pulo do gato para conseguir entender qual é a expectativa daquela cliente. Onde ela mais investiu na festa, provavelmente é onde você precisa dar mais atenção. Isso te permite fazer uma leitura do que ela valoriza mais e do que ela valoriza menos no evento. Por exemplo, se ela investiu muito na contratação do fornecedor responsável pela música, então provavelmente isso vai indicar que ela tem expectativas altas em relação à pista de dança. Ela se imagina naquele ambiente, dançando com os convidados. Ou seja, devemos dar uma atenção especial à decoração daquele espaço. Outro exemplo, a contratação do serviço de buffet. O quanto foi investido e o estilo da contratação também vai nos guiar em relação à decoração das mesas de convidados e como será a criação desses espaços. No questionário de briefing também faço algumas perguntas sobre paleta de cores, preferência de flores,
Pergunto quais são os 3 ambientes que ela considera mais importantes e tudo que pode me ajudar a entender de fato quais são as prioridades daquele evento. E o segundo pulo do gato em relação a essa etapa da interpretação, eu peço que a cliente me envie referências por ambientes. E peço que ela renomeie a imagem falando qual foi o elemento que mais chamou a atenção dela naquela referência escolhida. Esses são os materiais iniciais que a gente precisa para poder interpretar a nossa cliente. Agora, o segundo passo para a interpretação. Eu faço uma reunião com a cliente, que pode ser presencial ou online. Antes dessa reunião, eu estudo as respostas do questionário de briefing e as referências escolhidas. E na reunião, eu faço um alinhamento para assegurar a harmonia do evento como um todo. Quando sinto que chegamos a um denominador comum, batemos o martelo. Outra coisa abordada durante essa reunião é em relação ao valor da execução da decoração. Quanto ela está disposta a investir na execução? Então, esse é o momento em que eu ajudo a adequar o resultado estético que ela deseja ao budget que ela tem disponível para investir na decoração. É importante esclarecer que o valor do meu trabalho é fixo. Eu, inclusive, já abri esse valor para vocês aqui na nossa última aula. Eu cobro um valor fixo de R$15 mil por projeto. Mas em relação à execução da decoração, é a cliente que define quanto ela quer investir. E isso pode variar muito. Mas eu quero trazer aqui um exemplo, só para te mostrar o quanto esse mercado pode ser uma oportunidade lucrativa e o quanto que as pessoas têm investido mais em eventos integrados à natureza. Eu não posso citar nomes, mas em um dos eventos que eu decorei, numa época que estávamos em baixa temporada e num cenário pós-pandemia, os noivos investiram mais de R$200 mil só na execução da decoração, sendo R$70 mil dedicado às flores. Ou seja, é um mercado que pode ser extremamente generoso. E outro detalhe, o tamanho do evento não influencia no preço do projeto ou da execução da decoração. Você pode continuar cobrando o mesmo valor, independentemente do tamanho do evento. Acho bom ressaltar isso porque temos visto uma tendência em eventos menores e mais íntimos. Além disso, durante a reunião com a cliente, sempre aproveito para aprofundar a minha interpretação. Qual é o jeitinho daquela cliente? Ela parece ser mais delicada ou tem a personalidade mais forte? A decoração muitas vezes retrata a forma que a cliente se posiciona, como ela se veste. Ela usa vários acessórios coloridos ou ela é mais minimalista? É um momento essencial para entender um pouco mais sobre com quem estamos nos relacionando, para que possamos transferir o máximo de características daquela cliente na decoração e assim criar algo verdadeiramente personalizado. E isso você só vai conseguir analisando pequenos detalhes. Você vai representar aquela pessoa que está ali na sua frente com o seu trabalho. E isso é algo muito mágico de ser feito. Aí você pode estar se perguntando, posso desenvolver a minha sensibilidade ou isso é um dom? Você pode sim desenvolver a sua sensibilidade. Tudo na vida é treinável. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior naturalmente, mas todos nós estamos em constante evolução e podemos treinar essa habilidade, que é tão importante na decoração. E como treinar a sensibilidade? Colocando a mão na massa, fazendo os eventos, revendo processos e aprendendo com a experiência de quem já passou por isso, como você está fazendo comigo aqui hoje. Você vai perceber que você vai começar a captar características da essência da cliente, vai conseguir colocá-las na decoração e pode acreditar, isso vai fazer toda a diferença naquele evento.
É algo que você vai desenvolver aos poucos, mas se você tem um método consistente, isso já é meio caminho andado. Você já vai estar na frente de, no mínimo, 90% dos outros profissionais que a gente vê por aí. Saber interpretar e imprimir a personalidade da cliente no cenário do evento é um trabalho que verdadeiramente tem essência. E esse é o papel principal da decoradora do futuro. Agora, para finalizarmos a aula de hoje, vamos falar sobre o segundo I, que é fundamental no trabalho da decoradora do futuro. O primeiro I foi de interpretação. E agora, o segundo I é de inspiração. Existem vários meios para você encontrar inspirações. Pinterest, revistas de eventos, de paisagismo, de arquitetura, viagens, mídias sociais. Outro recurso poderoso é o autoconhecimento, quando a inspiração vem de dentro de você. O mais importante é criar um bom repertório e armazenar tudo. Gosto de pensar que a nossa cabeça funciona como se fosse uma gavetinha, onde a gente vai enchendo e colocando vários materiais que a gente gosta lá dentro. A gente vai consumindo esses materiais que nos inspiram e, eventualmente, quando a gavetinha enche, ela mistura todas essas referências legais e transforma em algo novo, algo único. Mas, para mim, vou falar agora qual é o maior segredo quando o assunto é inspiração. O maior segredo não é buscar suas inspirações no resultado, mas sim no processo. Quando a gente se inspira no processo que levou ao resultado que a gente admira, a gente entende como aplicar aquilo no nosso trabalho, para criar a nossa própria versão, imprimindo a nossa essência e criando algo único. E é isso que você também vai encontrar na minha formação online. Eu abro os meus processos e explico com detalhes como eu cheguei aos resultados das minhas montagens. Tem um repertório muito vasto para que você possa se inspirar e entender como a decoração é feita na prática, com todo o passo a passo completo. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, espero que tenha te gerado muito valor e que você esteja enxergando as oportunidades desse mercado, que são incríveis. Te espero na próxima aula, onde vamos falar sobre os 5 maiores erros que quem está começando na decoração comete. Um beijo e até lá! Oi, meu nome é Bianca, eu atualmente moro em Nova York, nos Estados Unidos. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu cursava odontologia no Brasil, na USP de Ribeirão Preto, mas eu nunca fui apaixonada na profissão e eu não me sentia motivada na faculdade. Em contrapartida, eu sempre fui muito autêntica, muito criativa e eu sempre me imaginei numa profissão onde eu pudesse explorar a minha criatividade. E eu sempre fui muito apaixonada em decoração, principalmente decoração de eventos e de casamentos. Toda vez que eu ia num casamento, a decoração em si me chamava muita atenção. Mas eu não sabia que isso é uma profissão, né? Porque não te contam nas escolas e nas faculdades, ninguém te conta que isso é uma profissão. Bom, eu decidi me dar uma segunda chance e imersar na área e comecei a pesquisar sobre cursos profissionalizantes no Brasil. Infelizmente eu não encontrei nenhum até eu descobrir a Renata Paraíso. Eu vim para os Estados Unidos, tive uma chance de vir estudar e nesse meio tempo eu descobri a Renata através do Instagram. Primeiramente eu me identifiquei muito, me apaixonei pelos eventos dela, pelo trabalho dela. O estilo de ser integrado à natureza é um estilo que eu quero seguir como carreira. Eu sou muito ligada à natureza e depois eu me identifiquei ainda mais com ela pela história de vida dela, por ela ter, feito a transição de carreira, de uma carreira tão tradicional como o direito. Então também me senti conectada nesse aspecto. E depois eu fiquei muito feliz quando eu descobri que ela estava oferecendo um curso profissionalizante na área de decoração como negócios. E sem pensar duas vezes, eu resolvi me matricular, porque eu sabia que de qualquer forma eu ia me agregar conhecimento.
Mas me surpreendeu muito o curso, e eu falo isso abertamente e honestamente, porque a Renata é muito didática, o conteúdo é perfeito e é completo, você aprende tudo que você precisa saber da profissão. A Renata aborda de uma forma muito clara, muito objetiva, parece que ela tá sentada com você e te pega pela mão, enfim, eu só tenho a agradecer a Tribo Paraíso e a Renata pelo curso, por todo o conhecimento que ela passa, da forma como é feito. Eu me sinto muito mais confiante. Depois do curso eu fechei 2 casamentos e eu tô começando agora, então isso pra mim era muito difícil. Falar com clientes, abordar os clientes, precificar o meu trabalho, sempre foi uma questão muito difícil pra mim. E com o curso eu adquiri a confiança necessária de saber que eu tenho conhecimento suficiente para passar para o meu cliente e para oferecer um trabalho de qualidade. E hoje eu me sinto muito mais preparada para imersar na carreira que eu sempre quis e que eu me sinto pronta para. Então eu super recomendo o curso. E eu acho que a decoração, como profissão, é uma carreira que está crescendo muito e que é super válida, é linda. E para quem gosta, e tanto para quem está começando e quanto para quem já está na profissão, só tem a ganhar se você optar em fazer o curso da Renata. É isso. Muito obrigada.